Bom dia, meu nome é Marques Diniz Cruzeiro, represento a empresa Lenderbook e estou aqui para falar sobre a configuração da psique humana, id, ego e superego. Essa apresentação ela fez parte da minha defesa de monografia do curso de especialização em teoria psicanalítica. Eu não vou aprofundar as informações dentro da monografia. Quem quiser ter acesso ao conteúdo, basta apenas acessar meu site, que é o www.lenderbook.com, rolar a página até o arquivo onde se encontra a informação e efetuar a leitura. Ela chama... Eu tenho dois arquivos, o TCC id ego e superego, que foi a versão preliminar antes de ser aprovado pela banca, e tem a versão aprovada, que é o TCC id ego e superego. Então basta vocês clicar nesse pendrive e a partir desse clique vocês terão acesso à informação para vocês trabalharem com conteúdo mais avançado. O que eu pretendo nessa explanação, eu gostaria que você ficasse bem atento e tivesse o foco e sua atenção dirigida para uma perspectiva de construção de um Android. O nosso objetivo é passar conceitos básicos para que o pessoal da Megatrônica possa conseguir desenvolver um primeiro Android estruturado com bases cognitivas. Então vamos começar a nossa apresentação. Aqui estão os primeiros slides que eu apresentei na minha monografia. Peraí, deixa eu posicionar o negócio aqui. Então, o estudo inicial começou em 1895 através de Freud e foi publicado pela primeira vez em 1950. Esse estudo ele tentava uma abordagem no qual tentava interligar conectivamente através das perspectivas, modelos diferenciados em linguagem distinta, distintas áreas como medicina, as cadeiras da psi e as cadeiras holísticas. Então, dentro da monografia do TCC que eu escrevi, vocês devem tentar sintetizar esses conceitos dos distúrbios psiconeuróticos, da defesa patológica, dos problemas da qualidade, problemas do sono, problemas da memória, influências sobre o organismo humano, estímulos externos, excitações endógenas, princípios neuronais, sistema de contato, feedback, a ciência natural como fluxo em termos de quantidades, a inércia neuronal do protoplasma, Freud e as suas descobertas em relação aos neurônios, neurônios permeáveis, impermeáveis e percentuais, que será fundamental para a explanação que eu vou fazer para a fabricação do nosso primeiro protótipo de Android, as barreiras de contato, as carexias limiar, neural, carga e descarga. Quanto às bases da psique, que corresponde ao segundo capítulo da monografia, vocês devem tentar assimilar os conceitos de sistemas, instâncias psíquicas e aparelhos, o que era um modelo topográfico originado de Freud, o que é o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, como se desenvolvem as estruturas de prazer e desprazer, a barreira de contato, as protofantasias e os protopensamentos, a repressão e recalcamento, o que é isso, informações de compromisso, condensação e deslocamento, modelo dinâmico, o que é o id, o ego, o superego, e qual é o papel do ego e o papel do superego. E dentro da área de neurociências, vocês devem procurar compreender um pouco sobre o sistema hipotalâmico, o que são os engramas, o ego como regulador das tensões internas, procurar informações sobre Damásio, deslocamento em direção ao interior,
conteúdos somatosensitivos, importância dos hormônios, mapa mental constituinte da estrutura biológica, foco e atenção, apreensão e percepção, os sistemas límbicos, distanciamento egóico, superegóico, o campo halo-hipotalâmico, o papel do psiquismo. E quem quiser aprofundar um pouco mais em psicanálise, sobre Andrade e Tripício. Então vamos começar nesse exato instante a confecção do nosso Android. Para você conseguir fazer um Android, você precisa saber sobre os portais de energia, né? Que esses portais de energia são desenvolvidos pelos neurônios percentuais. O que são esses neurônios percentuais? Esses neurônios percentuais são neurônios que foram batizados por Freud, no qual eles conseguiam fazer o balanceamento de cargas dentro de instanciamentos psíquicos, né? Então, na época em que ele foi escrito, em 1890, vamos olhar aqui, em 1895, ele não existia nenhuma estrutura de equipamentos que pudesse visualizar mais profundamente os neurônios. Então ele agrupou vários tipos de neurônios como sendo neurônios percentuais, que tinham essa função justamente de condensar uma energia que estava distribuída em várias partes neurais. Então seja ABCD, vetor de energia que trabalha em sistema de conservação que seja influenciado por processos de descarga, luta e fuga, quando escalas expressivas de diferenciação se projetam no modelo neural, quando a conexão é estabelecida, os seguintes portais passam a conduzir a excitação. Então, esse vetor de energia, vamos supor que seja um constituinte de reações somáticas, né? Que pode ser um movimento ocular, um planejamento motor, uma antecipação, uma motricidade, pode ser também expressões corporais, raciocínio analítico, aproximações matemáticas, atenção vídeo-espacial, visão analítica, percepção de velocidade, percepção do movimento, de cores, de objetos, reconhecimento de objetos, de faces, pré-ativação semântica, olfação, antecipação da dor, prazer tático, cálculos matemáticos, memórias operacionais de objetos, julgamento moral, memória operacional espacial e raciocínio figurativo e analítico. Então, você deve programar o seu Android para ele ter todas essas correspondências. Então, os movimentos oculares será uma câmera que você vai ter a capacidade de ter um processador que vai conseguir saber as angulações que essa câmera vai desenvolver. Planejamento motor, um circuito no qual ele vai computar essas coordenadas que o robô se desloca no espaço onde ele está inserido. Antecipação, então um circuito, vocês podem utilizar a métrica do presente contínuo, no qual ele vai assimilando elementos e vai antecipando as ações requeridas para que ele possa estabilizar motoramente dentro do ambiente. Então por aí vai, a visão analítica, cálculos matemáticos, vocês têm que fazer com que cada um desses componentes sejam expressos por pelo menos uma unidade de processamento do seu sistema interno do robô que você está trilhando. Agora voltando ao slide, então imagine que esses pontos vetores de energia são 4 componentes extraídos dessas composições, né? Vamos supor que seja uma memória operacional espacial, um raciocínio configurativo analítico, C, um movimento ocular do robô e D, um planejamento motor. Então a gente tem um vetor de energia. Só que acontece que quando esse robô se conecta com a realidade, ou seja, o espaço ambiental, vão ocorrer diferenciais de energia, no qual as cargas efetuadas entre os pares combinados de elementos que foram desencadeados serão portais, no qual esse portal poderá corresponder sim ou não a uma saída válida,
né? Então, o diferencial mais expressivo canibaliza o fluxo energético. Então, nós estamos falando de neurônios percentuais, né? Onde eu vou verificar, dentro dessas possíveis combinações de saídas, o que o robô vai promover como avanço de sua estrutura reativa, qual um critério para ele poder gerar a saída desejada. Então, nós temos aqui que a energia se desloca do ponto de menor intensidade para o de maior intensidade, como no sistema de osmose, né? Onde o ponto diferencial será o de maior diferencial. Então, isso que nós já vimos. Então, vamos ver um exemplo. Vamos supor que aqui eu consiga observar que existe uma variação de deslocamento de carga, ou seja, de frequência em termos de energia, de 0,2 unidades para o movimento ocular que foi realizado. Para o movimento de um braço mecânico foi de 0,67 cargas. Para o movimento de um processamento interno foi de 0,58, e para um quarto item qualquer 0,75. Então nós temos candidatos para eles combinarem saídas. Então nós temos que os diferenciais de energias de cada uma das respostas vão gerar esses componentes aqui. Então nós podemos observar que o maior diferencial em termos modular é o orientado para o movimento ocular, e o segundo que eu não me recordo mais qual era a linha do exemplo que eu tinha falado, né? Então significa que de todas as possíveis saídas eu vou ter o meu diferencial orientado para o primeiro par combinado de saída de vetores. Mas acontece, a gente pode analisar esse vetor de excitação 1 como sendo uma componente egóica, né? No qual houve uma manifestação, e que essa manifestação do seu Android vai ficar represada no circuito como sendo algo que ele assimilou, que proveio do ambiente. Então, quando ele, por exemplo, mover 35 graus a sua visão ocular, e lembrei, era um braço mecânico, e mover um braço mecânico no sentido de um espaço externo, então ele vai se projetar para fazer uma determinada saída que ele teve a experiência antes registrada. Então a gente pode imaginar esse vetor de excitação como sendo as energias alocadas em torno desse vetor. Então eu sei que 0,2 corresponde a 0,09 em termos percentuais de toda a energia utilizada no circuito neural. E assim eu distribuo toda a energia de forma que forma 100%, né? Então nós temos que o efeito de canibalização da energia, no qual eu vou transferir a energia que vai se deslocar do ponto de menor intensidade para o ponto de maior intensidade, vai fazer com que eu canalize percentualmente 43% da energia como resposta para o globo ocular, que eu vou usar mais componentes energéticos no globo ocular nesse caso como resultante, e para o movimento do braço mecânico eu vou usar 0,57% dessa energia que foi aplicada dentro desses distanciamentos. Esse deslocamento dessa energia dos pontos C e D, que vão ser desativados para o portal do Android mecânico do gerenciamento do Android, vai fazer com que as outras duas funções que foram alocadas sejam desativadas, fazendo com que eu tenha uma carga de 0,94 em termos de energia disponíveis para a funcionalidade do globo ocular, e para o braço mecânico eu vou ter 1,24 cargas disponíveis,
Então a resultante será justamente esse componente. Porém, eu tenho que frisar o seguinte, que existe um limite de ativação. E nesse limite de ativação, o meu robô apenas vai poder fazer executar o movimento se ele atingir esse limite de carga. Enquanto isso, ele vai estar com uma quantidade de energia tão reduzida, no qual a ação não é liberada pelo processador desse robô. Então, para esse circuito, quando esses componentes forem ativados, eu necessito que para o globo ocular funcionar perfeitamente, tenha a possibilidade de ter 3,43 cargas em funcionamento. Mas quando os neurônios percentuais convergiram para 0,94, essa energia não foi suficiente para fazer com que a informação fosse liberada como sendo consciente desse robô. Da mesma forma, o braço mecânico atingiu 1,24 cargas, mas o limite de ativação para que ele venha a desencadear, por exemplo, o movimento para a esquerda, seria de 2,25 cargas. Se esses limites tivessem sido atingidos, esse diferencial iria fazer com que o braço mecânico, ou seja, o componente B, iria recalcar o componente A, se fosse consciente. Ou seja, haveria uma sobreposição de movimentos no qual a força canalizada para o braço mecânico iria sobrepor a força canalizada para o componente óptico do sistema, no caso do nosso exemplo, né? Mas vamos supor que esse robô ele tem um mecanismo que ele consiga continuamente ativar uma das percepções que eu consegui gerar mecanicamente para o meu dispositivo. Então vamos supor que eu consiga colocar no meu robô um prazer tátil através desse braço mecânico. E esse prazer tátil pode ser visto como uma gradação de pressão em que uma parte do segmento do dedo desse robô, quando exerce uma pressão sobre uma substância sólida, por exemplo, ele estabelece níveis de prazer baseado em conhecimentos dinâmicos que tiver desenvolvido o sistema robótico. Então vamos supor que essa continuação da excitação faz com que um outro vetor ative todas essas funcionalidades, que seriam, uma dessas aqui estabelecidas, conforme a criatividade do autor. E inicialmente ele captura que todas essas cargas de energias estão distribuídas, mas existe agora para esse vetor de ativação toda essa sequência de cargas aqui, que somente os movimentos são executados quando os níveis de energia chegam a esses patamares. Novamente, eu observo que o vetor anterior ele possuía um componente de 0,94 cargas e 1,24 cargas. E agora tem um segundo vetor com outras atividades que também são candidatas a entrar para o consciente. Dessa forma, eu observo que o vetor resultante é a união do vetor de excitação 1 com o vetor de excitação 2. Então eu tenho que o vetor catequizado, ou seja, o vetor que está com componentes energéticos ativos, é essa resultante de percepções, né? E novamente eu coloco essas informações em termos de energia, transformo em termos percentuais para saber a representatividade de cada um desses agrupamentos neurais, e a partir desse ponto eu estabeleço qual é o diferencial mais expressivo que vai candidato a canibalizar o fluxo energético. Faço essa mesma operação que eu fiz aqui para todos os portais, as combinações, e nesse caso eu descobri que a componente de saída B
e a componente de saída W são os mais expressivos. Então eu vejo a representatividade da saída B em relação a todos os percentuais e vejo a representatividade da saída W em relação a todos os percentuais também, né? Aí, após que eu ver essa representatividade, eu vou saber o quanto de energia eu vou deslocar para aquele centro para que ele funcione durante um determinado período. Nesse caso, o movimento do braço vai funcionar 4,64 cargas, né, enquanto essa carga estiver ativa. E o movimento W, que pode ser, por exemplo, no nosso exemplo prazer tátil que nós vimos, ele vai funcionar 5,54 cargas. Então, teoricamente, pelo que nós estabelecemos aqui, W, como é o de maior expressão, deveria recalcar o movimento B, né? Ou seja, o prazer tátil tem que ser mais refinado do que o prazer de movimento do braço mecânico. Porém, se vocês notarem, o prazer tátil ele é ativado com 3,35 cargas e ele supera essa carga de total de 5,56. E o movimento do braço mecânico ele é ativado quando a carga atinge 2,25 e, no entanto, ele ativou ele tem uma carga de 4,64. Então eu posso dizer que teoricamente W iria recalcar B, ou seja, o refino do movimento tátil iria recalcar, sobrepor o movimento do braço mecânico dentro da lógica de processamento do meu robô. Mas quando eu observo que os dois estão ativos, então eu posso dizer que ao mesmo tempo que o meu robô irá fazer o movimento do braço mecânico, ele vai fazer o refino também do movimento tático. Então eu vou produzir um sintoma, ou seja, uma reação no qual irá combinar mais de um princípio ao mesmo tempo, dentro daquela linha de processamento da informação. Então eu posso dizer que W assume como consciência, né? Porque W é o elemento de maior atividade, ou seja, a minha maior parte de concentração de energia dentro desse modelo vai fazer com que eu canalize mais recursos do meu processador para o refino da minha pressão tátil, ao invés do braço mecânico. Mas da mesma forma que o braço mecânico, o movimento do braço mecânico foi para o refino do movimento tático foi para o consciente, o braço mecânico também foi ativado de forma secundária dentro do movimento, também que vai haver necessidade de canalização da informação. Então essas ideias básicas são ideias de canalização, no qual eu consigo imaginar uma estrutura reativa como se fosse de capacitores que deve estar ao redor de todo o Android, no qual essas estruturas são abastecidas com cargas mínimas de frequência de energia, no qual o mínimo contato irá direcionar para esse capacitor que está em forma circular dentro do Android uma pequena quantidade de energia. Essa energia ela apenas vai circular e vai ser devolvida para o sistema eferente desse Android quando ela tiver completamente abastecida. Então vocês podem pensar em um sistema no qual se conecta através de uma das partes desse capacitor e que joga um impulso eletromagnético do centro da cabeça do Android para a região dos capacitores, no qual esse distúrbio energético apenas vai fazer com que a carga da região do capacitor que está alocado, que se refere, por exemplo, ao movimento do braço mecânico, vai fazer com que essa energia seja liberada, e uma vez ela liberada, ela é distribuída para
aquele órgão do robô no qual esse órgão vai fazer aquele movimento esperado produzido pelo cientista, né? Então a gente pode imaginar também que vocês podem utilizar o modelo que eu desenvolvi baseado nas partidas dobradas da contabilidade, no qual vocês podem projetar através do presente contínuo informações de processamento no qual vai ocorrer um aprendizado constante. Então imagine que isso aqui seja uma superfície e que com essa mão eu oriento o meu robô para pegar essa caneta. Se o objetivo é fazer com que os dois dedos consigam frisar a caneta e segurar e levantar, se na primeira tentativa essa caneta caiu, esse registro de que houve um insucesso deve ser armazenado. E da mesma forma, quando esse robô for fazer o segundo movimento, ele fazer novamente o calibre daquelas quantidades de energia que ele deve armazenar e liberar, para que esse movimento de frisar a caneta possa fazer com que o robô segure a caneta indefinidamente e não a deixe cair sobre um ambiente no qual ele está testando o movimento. Então, se vocês utilizarem o princípio do presente contínuo, que eu desenvolvi um vídeo sobre esse assunto, vocês vão aprender a programar o processador do robô de vocês para ir aprendendo cada vez mais informações que vão fazer com que ele execute movimentos perfeitos, né? Espero que essa explanação tenha contribuído como um incentivo. É necessário que vocês leiam a minha monografia para vocês entenderem os conceitos, mas com foco e com atenção e a perspectiva baseada na construção de um Android. Se vocês fizerem com esse objetivo, eu tenho certeza que vocês terão bastante insights para poder projetar o primeiro mecanismo Android de vocês. É claro que vocês vão precisar de muita noção de física, muita noção de eletrônica e também uma noção especial de psicologia ou psicanálise, para que vocês possam saber como interligar as suas funções para tornar esse robô o mais inteligente possível, a fim de executar a ação desejada pelo operador. Agradeço e até a próxima oportunidade. Qualquer coisa, entre no meu site www.lenderbook.com ou, havendo necessidade, entre em contato comigo através do meu e-mail lenderbook@gmail.com e nós podemos, quem sabe, trocar algumas ideias. Tchau, até a próxima!